E aí, pessoal, aqui quem fala é Erika e Mariane. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro de Creepyfans. Mas antes de começarmos, gostaríamos de dar um salve mais do que especial para os membros e também para o Glublox 15, para o Luffy XC, para o Games e Games e para o JPL, sendo que esses últimos são super inscritos. Muito obrigada, gente! E quem quiser enviar a sua creepypasta para a gente, basta mandá-la no e-mail que está aqui na descrição. E se você não sabe como mandar uma creepypasta, nós temos o guia de como mandar uma creepypasta que também está aqui na descrição. Em uma certa noite, eu estava entediado, porque todos os jogos de celular que joguei já tinha zerado 100% de cada um deles. Até que me lembrei de um jogo que eu amava, chamado My Sim Monsters. Até que resolvi voltar a jogar e o atualizá-lo, pois tinha surgido uma nova atualização de Halloween. Quando eu atualizei o jogo e entrei novamente, mal sabia eu que estava cometendo um grande erro. Após eu entrar no jogo, a tela de carregamento estava diferente. O mamutinho estava com os olhos vermelhos brilhantes e assustadores. A Wubcaixa estava com uma aparência depressiva e o Sabugo com um olhar doentio. Eu aperto em jogar e vou para minha ilha celestial. E para minha surpresa, o Sabugo peludo estava lá. E eu pensei, como diabos ele estava ali, sendo que não tinha como colocar os monstros naturais nessa ilha. Até que eu vejo uma cena que não sai dos meus pesadelos até hoje. O Sabugo pula e morde o pescoço do Atmosphere com tanta força que arranca um pedaço de sua pele. Aí eu penso, que droga é essa? Eu tento entrar nas minhas outras ilhas, tipo a Ilha de Frio, mas não tinha nenhum monstro, só um vídeo estranho. Eu clico no vídeo para ver o que era, então me deparo com a seguinte cena. O Talker estava segurando uma câmera, com um rosto aflito, dizendo: "Por favor, apague esse jogo o mais rápido possível." E quando ele estava prestes a dizer algo, o mamutinho e a planta pança pulam em sua direção e começam a devorá-lo vivo, como selvagens, enquanto Talker estava dando gritos de agonia. E o jogo trava. E aparece uma imagem dos monstros do jogo, desde os naturais até os monstros da Ilha de Luz, dizendo com uma voz demoníaca e ameaçadora: "Você não deveria ter entrado nesse lugar. Agora irá sofrer as consequências." Eu, com muito medo, desligo meu celular e tento dormir, mas acabo tendo um pesadelo de que os monstros estão me levando para uma espécie de sacrifício, onde eles me colocam em um barco. E quando eu estou na água, aparece uma criatura que parecia uma mistura de todos os monstros do jogo. E essas criaturas estavam dentro de uma só, completamente deformada. Até que essa me engole e depois eu acordo desesperado. Desde então, vejo vultos e barulhos estranhos em casa e por isso eu nunca mais joguei My Sim Monsters novamente. Bem,
Essa é a história de um menino chamado Dave. Ele não tinha amigos e sempre era alvo de bullying. Sua mãe havia morrido quando ele tinha acabado de nascer e seu pai era alcoólatra. Todo dia ele era humilhado na escola e quando chegava, o seu pai batia nele. Por isso, sempre ficava trancado no seu quarto lendo livros. Um dia, Dave perdeu a noção do tempo e quando estava voltando para casa, já era de noite. Ele estava andando quando um homem de terno apareceu e disse: "Olá, Dave." Dave disse: "Quem é você e como sabe o meu nome?" "Eu sei de tudo e vim lhe falar sobre um acordo." "Que tipo de acordo?" O homem, com um sorriso maligno, continuou: "Este acordo lhe deixará feliz e lhe trará fama." Dave disse: "O que preciso fazer?" O homem respondeu: "Para começar, você terá que matar as pessoas que fazem bullying com você e seu pai. Depois, quando ficar famoso, você terá que sacrificar crianças." "Eu nunca faria uma coisa dessas." Ora, Dave, disse o homem. "Pois então continue nessa vida miserável e seja atormentado todos os dias." E virou-se para trás, indo embora. "Espera!" "Tá bom, eu farei isso." O homem olhou para ele com um sorriso ainda mais maligno e disse: "Eu sabia que você não ia me desapontar. Agora, me dê o seu dedo", disse o homem, tirando o alfinete da mão. "Meu dedo?" "Sim", disse o homem. Dave deu o dedo e o homem enfiou o alfinete. "Agora escreva seu nome neste papel." Dave escreveu. Quando chegou em casa, seu pai falou: "Demorou, moleque imbecil. Não faça mais isso." Dave disse: "Sim, pai", e foi para o seu quarto. Depois de um tempo, o pai pegou no sono. Quando viu que seu pai estava dormindo, o garoto pegou uma faca e enfiou no peito do pai. Ele morreu na hora. O garoto não tinha ficado triste, nem sentiu arrependimento, pois tinha resolvido fazer. E odiava o pai. De manhã, ele ligou para a polícia fingindo estar desesperado, dizendo que mataram o seu pai. A polícia chegou e não acharam nada. Como já tinha 18 anos, a casa ficou para ele. Ele convidou 2 dos garotos que faziam bullying com ele para irem até a sua casa. Eles não disseram para ninguém onde iam. Quando chegaram lá, a porta estava aberta e eles entraram. Ele chegou por trás deles e os matou friamente. No outro dia, o outro garoto que estava com ele estava andando na rua de noite, quando Dave chegou por trás e meteu uma facada no seu peito. A última visão do garoto foi Dave, com um sorriso largo. Dave ficou famoso como dublador e, nas horas vagas, matava crianças. Olá, se você está ouvindo isso, quer dizer que ainda há esperança de eu alertar a população. Eu sou um explorador, viajei por muitos lugares ao redor do mundo, mas teve um lugar que eu fui e não quero mais voltar. E esse lugar foi a cidade fantasma Chernobyl. Todos sabem que esse lugar é muito perigoso por causa dos altos níveis de radiação. Porém, a radiação não é o único problema. Na verdade, é o menor deles. Vou explicar melhor o que aconteceu. Eu estava em minha casa, lendo um jornal,
Até que eu vi uma matéria sobre Chernobyl e, como curioso que sou, após eu ler a matéria, comecei a me preparar para talvez ter a viagem mais perigosa da minha vida. Eu até pensei em convidar alguns amigos, mas nenhum aceitou por causa dos riscos. Então eu fui sozinho, com todo o equipamento apropriado contra a radiação do local. O dia havia chegado. Assim que eu atravessei o portão da cidade, já me deu um arrepio, mas ignorei. Então comecei a exploração. Eu olhei cada canto de cada lugar e achei apenas destroços, até que eu fui olhar no lugar mais perigoso de Chernobyl, a usina. Eu já estava sem esperanças, porém ao olhar, eu achei um gravador e várias fitas, e por incrível que pareça, estavam intactos. Então comecei a ouvir, e era um homem falando de como a cidade era boa até uma tal nuvem descer nela. Eu fiquei chocado quando ouvi isso, pois ele de alguma forma previu o desastre nuclear. Mas parecia que ele não se preocupava nem um pouco em alertar as outras pessoas sobre isso. Ele apenas falava tudo na sua espécie de diário. Até que eu cheguei na penúltima fita, e é ele novamente, falando que era o único acordado e que a hora havia chegado. E depois disso, ouvi apenas um chiado muito alto e agudo, e acaba. E quando eu vi a data dessa fita, ela foi gravada no dia 26 de abril de 1986, às 1h23 da manhã, no exato momento em que a explosão aconteceu. Porém, o mais estranho é que ainda sobrou uma fita. Eu, com as mãos tremendo, coloquei a última fita para tocar. Durante uns 10 minutos, só havia silêncio. Mas depois, há um barulho de passos e um grito muito alto de alguma coisa que não parecia ser humana. Tão alto que eu não aguentei e joguei a fita na parede. Isso é loucura! Como alguém previu o dia e o horário exato que um desastre desse iria acontecer? E pior, não avisa ninguém. E ele ainda tinha uma fita mostrando um grito de algo desconhecido. Eu tenho que ir embora daqui. Espera! Quem é você? Não se aproxime! Isso me pertence. Não há uma forma boa de dizer o que está ocorrendo comigo, sabe? Já fazem meses ou anos que não sei como era viver, onde o pensamento insano de algo do lado de fora me espera, lambendo os beiços nojentos, esperando que eu sucumba, rasgando minha sanidade aos pedaços. Já digo que ninguém, nem mesmo o meu pior inimigo, deveriam ser submetidos a isso. Ninguém sabe como é estar nessa situação. Em mim, as piores coisas cercam, sombras escuras como carvão me julgam, com os olhares frios e impacientes. Dormir torna-se impossível, onde sonhar é pedir para ficar louco. Meu corpo está entre os dois mundos. Já não posso senti-lo, mesmo sabendo que está lá. Jamais poderei ouvir novamente ou ver os rostos de quem amo. E o que me resta são memórias vazias que com o tempo se dissipam. Quero chorar, quero gritar,
Quero morrer, mas sou incapaz. Ainda posso ver o dia que me marcou para sempre naquela manhã, no ano de abril de 1916. Eu apenas era um morador do campo quando tudo começou. Primeiramente, pensei ter feito a coisa certa em lutar pelo meu país. No entanto, jamais percebi o erro ao qual entrei. Pensei que seria gloriosa a minha volta de volta para casa, sendo recebido por meus familiares e a minha querida esposa como algo de se lembrar, como um momento de bravura e coragem. Como fui inocente em pensar nisso. Nunca mais poderei vê-los novamente. Meu pai e minha mãe, nem consigo me lembrar de seus rostos. Apenas a lembrança que eles estavam lá, no momento em que embarquei em direção ao inferno. Como era minha esposa? Não me lembro. Sua face sorridente já saiu de minha mente. Os céus escuros, as nuvens escuras e o cheiro de enxofre por todos os lados. Este é um mundo abandonado por Deus, onde me encontrava. E se aquilo fosse minha punição? Nunca poderia ter imaginado. O caos cresce e se estende. Tudo está mostrado à minha volta. Minha fé me manteve vivo por alguns dias, até se tornar semelhante aos ratos e baratas, aos quais passam por meus pés e rosto durante as noites, onde em suas bocas pedaços de cadáveres agora se encontram. Noite após noite tento fechar meus olhos para imaginar que isso não seja real, mas tudo o que vejo são sombras escuras em minha volta me olhando. E, meu Deus, os ruídos de bombardeios e gritos de dor nunca mais saíram de minha mente, ecoando fortemente. Estou com medo, porque nem sei se tudo isso é real ou uma fantasia perturbadora. Que por Deus isso seja apenas um pesadelo, pensava eu. Mas ele não estava por lá. E por que estaria? O que seria de seu interesse em guerras? Isso nunca irá parar. Enquanto estiver vivo, ainda ouço e vejo em minha memória, ao abrir os olhos, uma enorme explosão. Os corpos sendo atirados para os diversos locais, como pedaços inúteis de carne, onde líquido avermelhado era espalhado por todas as partes. E minha visão se embaça lentamente, enquanto a dor preenche em mim até apagar. Eu deveria ter morrido naquele momento. Deveria ter acabado ali. Mas, no momento que despertei, já estava amaldiçoado ao mesmo tempo que podia sentir tudo no céu e no inferno. A agonia se torna algo insuportável, como vermes se arrastando por debaixo da minha carne, abrindo caminhos de forma desproporcional e peças metálicas em meu rosto já cegado. As sombras já estão em mim. Posso ver seus rostos horríveis e com dentes afiados, me perfurando como pregos. Seus olhos são os piores, porque neles eu vejo tudo se repetir de novo e de novo, as lembranças em meu pensamento e os ruídos desesperados em minha memória. Gritei, mas nada ouvi. Chorei, no entanto, não consegui. A agonia se torna pior quando eu tento fugir ou reagir. Clamo por alguma coisa ou alguém, mas nada veio em minha salvação, além da dor e o silêncio em meus ouvidos. Todos os dias, não há hora a qual desejo ter morrido naquele maldito momento. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, morrer, morrer. Então,
aquele pobre bastardo gritou, gritou e gritou. No entanto, nada veio em sua salvação. E, na verdade, quem poderia ouvi-lo? Deitado naquela cama de um hospital, ligado a máquinas, enquanto seu coma ainda continuava, desde o mês de abril de 1916. Bom, meu nome é Lucas. Eu moro em Curitiba e gostava muito de vermes. Sim, vermes. E um dia eu queria jogar um jogo diferente, e o jogo que eu ia jogar era Divisador, um jogo de um verme alienígena point and click. O jogo começava com um meteoro e um lago, e depois de um tempo, um verme sai do lago e eu tinha que clicar nos objetos ao redor para poder avançar no game e fazer o verme se alimentar de animais e pessoas. Eu joguei muito. Quando eu percebi, eram umas 10. E aí minha mãe entrou no meu quarto e mandou eu ir dormir. Eu queria continuar jogando, então fingi que estava dormindo e depois continuei meu jogo. Tinha uma parte do game que eu tinha que matar um gato, e antes de eu matá-lo, apareceu uma frase: "Obrigado por me ajudar, Lucas." Nesse momento, eu entrei em choque, porque o jogo sabia meu nome. Mas eu pensei que talvez o jogo estivesse programado para ler o nome da pessoa. Então continuei jogando, e quando era umas 3 da manhã, eu zerei o jogo e fui dormir muito cansado. Mas antes de desligar o computador, apareceu uma mensagem escrita: "Obrigado por me ajudar a completar minha missão." E o computador desligou sozinho. No outro dia, na hora do almoço, apareceu uma notícia na televisão que um mini meteoro estava vindo em direção a Curitiba, que é a cidade onde eu moro. Na hora me assustei, mas pensei que era só uma coincidência. Almocei e fui jogar. Mas o jogo não estava no meu PC. Não lembrava de ter desinstalado, mas ok. Então decidi jogar outro game. E quando eram umas 2 da tarde, estava passando na TV que o meteoro tinha caído e tinha um verme de dentro dele, e que ele já havia matado 2 pessoas, parasitando em seus corpos e absorvendo parte de sua matéria orgânica. Eu pensei que devia estar tendo um pesadelo, então me belisquei, e não era um sonho. Eu me perguntei, será que eu joguei por tanto tempo que o verme tinha criado vida? Claro que não. Deve ser alguma coincidência. Quando eram 4 horas da tarde, escutei meus pais gritando na sala. E quando eu olhei, era o verme, e ele disse: "Obrigado, Lucas." E me deu uma pequena mordida. Eu só lembro de acordar no hospital e o médico me disse que eu estava em coma por 2 meses. E eu fui a única vítima do verme que sobreviveu. Hoje eu tenho 12 anos e eu cuido do verme. Eu sou feliz, por incrível que pareça, e moro afastado da sociedade com o meu verme. Eu escrevi essa carta para você, meu amigo Derek, e se você quiser, você pode contar para os outros. E assim eu posso me despedir. Adeus, Derek, e a todos.
Eu era um funcionário que trabalhava nos estúdios da Nickelodeon de 1994. Trabalhei em diversas séries como o Kenan e Kel, O Show da Amanda, All Dead, entre outras séries clássicas da Nickelodeon. Em 2004, saiu a série de Drake e Josh. Amava trabalhar nessa série até o ano de 2006. Você já deve ter visto o episódio chamado Cadê a Porta? De 2006, onde Drake e Josh ficam presos em uma casa na árvore que não tinha porta e uma só janelinha. O episódio é bem engraçado, virou até meme na internet. Mas o episódio não era para ser engraçado. Pelo contrário, era para ser assustador. E não era só inadequado para crianças, mas para qualquer pessoa. Recebi a cópia do episódio em VHS, coloquei no videocassete. Tudo era o mesmo do episódio original, até a parte em que Drake e Josh ficam presos na casa da árvore. E Megan não quer dar a serra elétrica para os dois. E eles ficam presos, mas nesse episódio foi diferente. O tempo se passa e Drake e Josh ficam morrendo de fome. Eles sentiram um cheiro de churrasco. Era Megan fritando hambúrguer. Josh estava tão pálido que nem conseguia falar. Os dois vão até a janela e tentam falar para Megan dar a carne de hambúrguer. Mas ela não dá. De repente, Josh cai e fica se contorcendo. Drake fica desesperado e grita por ajuda. Grita para Megan ajudá-lo. Mas simplesmente ela sorri e volta a fritar o seu hambúrguer. Drake, a esse ponto, fica louco e grita com toda a força de seus pulmões, mas ninguém ouve. Drake começa a chutar a madeira. Ele sentia muita dor nos pés. Ele vê a parafusadeira elétrica e quebra a madeira e socorre Josh. Mas já era tarde demais. Ele havia morrido de desidratação e de tanta fome. Seus pais chegam e viram Drake carregando o corpo morto de Josh. Eles choram, menos Megan. A cena corta para ele chorando em um canto. E ele diz: "Eu vou me vingar pelo Josh." E a última cena que vi foi Drake esfaqueando uma garota que eu percebi que era um Megan. A câmera vai se distanciando, a tela fica preta e o episódio acaba. Nesse momento, fiquei chocado, com medo, e principalmente porque eu estava sozinho na sala. No mesmo dia, pedi demissão. Já fazem 15 anos que isso aconteceu, e hoje, com a internet, falo isso para você. Hoje, trabalho em outro estúdio desde aquela época. Depois desse dia, nunca mais cheguei perto de uma série da Nickelodeon. Mas não só ela. Talvez todas tenham a mesma verdade.